Glória a Deus. Amadas, hoje já é o dia 30, glória a Deus por isso, né? Desse devocional. Estamos aqui encerrando, né? A sexta semana. E louvado seja o nome do Senhor. Hoje falando de Maria, a irmã de Lázaro. E quem nunca ouviu falar, né? Marta e Maria. Então hoje nós vamos falar, né? De Maria. E todos nós sabemos que Maria deixou como exemplo, né, o seu amor pelo Senhor, deixou como exemplo a sua entrega, porque Maria, nós podemos ver nela uma mulher totalmente entregue aos pés do Senhor. Em algumas vezes onde Maria é citada, ela sempre está numa posição de humildade. Nesse caso aqui, estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. Quando ela unge Jesus, ela também chega e derrama aquele perfume aos pés de Jesus. Ou seja, era uma mulher que entendia, né, quem estava diante dela e fazia dele a sua prioridade. Amadas, nós vamos falar também sobre Marta, mas no momento é Maria, né? E a gente vê em Maria um exemplo de uma mulher que colocava o Senhor como a sua prioridade. E hoje é justamente sobre isso que eu quero falar. O tema do devocional, ele já diz, primeiro o que é necessário e depois o que é secundário. E eu só vou entender isso quando eu parar e pensar o que é principal na minha vida. Quais são as minhas prioridades? Aonde eu estou gastando o meu tempo? O que eu estou focando mais durante o meu dia? Amadas, eu sou mulher, assim como vocês, e nós temos muitas coisas para fazer durante o dia. Temos, às vezes, tantas coisas que quando chega a hora de descansar, a nossa mente não consegue. Porque coisas ficaram para fazer, ainda tem coisas que precisam ser feitas. E o nosso corpo, ele quer descansar, mas a nossa cabeça continua ali a mil. Mas hoje o Senhor está falando aos nossos corações que é possível organizar a nossa vida de modo que o Senhor ele tenha a nossa prioridade e a nossa total atenção. Quando o devocional fala aqui, ele fala sobre o tempo devocional, que é aquele momento do seu dia que você reserva para ter um encontro com o Senhor, para falar com Ele, né? Que é quando nós oramos, para ouvir a sua voz através da palavra. É aquele momento onde você se desprende das outras coisas que estão ao seu redor e foca nele. E foca em ouvir a voz dele. Amadas, eu reconheço que diante de uma vida tão corrida, tem dias que, se a gente não for bem organizada mesmo, ou se a gente não colocar isso como prioridade, a gente passa o dia inteiro sem ler a Bíblia. A gente passa o dia inteiro sem orar. Mas não é porque é algo que a gente possa fazer que é certo. Nós precisamos entender isso. Porque muitas mulheres, infelizmente, usam como justificativa o fato de não ter tempo e então simplesmente não fazem. E nem se esforçam para fazer, porque já se acostumaram com a desculpa: eu não tenho tempo. Mas hoje o Senhor, ele me trouxe aqui para te dizer, não é falta de tempo, é falta de organização. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Eu ouvi uma pregação uma vez e eu nunca mais esqueci disso. O pregador dizia assim: nós temos tempo para tudo que é importante para nós. E quando nós queremos fazer algo, nós arranjamos tempo. Mas quando nós não queremos fazer, nós damos uma desculpa. Então, que hoje nós venhamos fazer essa autoanálise. Será que nós temos dado prioridade ao Senhor? Será que apesar da correria do dia a dia, você tem separado aquele momento somente para estar aos pés do Senhor, para ouvir a sua voz através da palavra, para falar com Ele? Amadas, isso é importante. Sabe, todos os dias, se você puder, nem que o seu dia seja muito corrido, então faça quando você acordar, dobre o seu joelho, se derrame aos pés do Senhor. Porque, amadas, isso é um fato. Com Ele, nós vencemos o dia.
Nós temos estratégias, ele nos dá direcionamento, mas sem ele para nos direcionar, sem ele para nos guiar, para nos orientar, infelizmente nós estamos correndo o risco de aquele dia se tornar um fracasso. Porque com Jesus tudo é possível, mas sem ele, até as coisas mais simples ficam difíceis de fazer. E aqui eu quero finalizar dizendo: aprenda que há um tempo para todas as coisas. Marta não estava errada de querer servir. E Maria também não estava errada de querer estar aos pés de Jesus. O que eu preciso entender é que há um tempo para tudo. Primeiro, eu dou ao Senhor o meu tempo, né? Como a minha prioridade, que é estar aos pés. Mas eu também preciso servi-lo. E como é que eu sirvo ao Senhor, Luanda? É quando eu sirvo a minha casa, é quando eu sirvo a minha família, é quando eu sirvo a minha igreja, é quando eu faço algo para o reino. Então eu estou servindo. Mas eu preciso entender que eu só posso servir, ou seja, eu só posso dar para alguém aquilo que eu já tenho. E eu só posso ter algo para dar se eu buscar isso em Deus. Então lembre-se disso, amadas. Com o Senhor, nós podemos fazer muitas coisas, mas sem o Senhor, infelizmente, nós não temos capacidade para fazer quase nada. Nós precisamos da orientação dele, nós precisamos do direcionamento dele. E é justamente por isso que nós somos totalmente dependentes dele. Maria entendia isso e nós precisamos entender também. Deus abençoe. Um forte abraço.